Saudações eremitas, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, provavelmente em algum momento da caminhada de vocês já devem ter ouvido o seguinte relato, a seguinte situação. Eu conversei com a entidade X, eu fiz um ritual X e a entidade me disse tal coisa, eu conversei sobre tal assunto, com determinada entidade, e muito provavelmente você já deve ter se perguntado como que essas pessoas, que esses outros magistas se comunicam com essas entidades, como que se dá essa comunicação, ou como eu faço para se comunicar também com as entidades e ter conversas, obter informações ou coisas do gênero, nem que seja uma conversa a nível mais simples. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre a comunicação dentro dos rituais de magia cerimonial, principalmente, certo? Então eu vou falar aqui, vou começar o vídeo falando dos principais meios de comunicação e qual que é a característica de cada um, como se dá na prática, e depois no finalzinho do vídeo, então fica comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou passar para vocês algumas instruções, alguns conselhos mais práticos de como buscar desenvolver essas habilidades, essas virtudes que te permitem uma comunicação dentro de um determinado ritual, beleza? Bom, vamos começar pela mais básica, a forma mais básica, a habilidade mais básica de comunicação, que é através da intuição. Cada pessoa tem o seu nível de habilidades sensitivas, habilidades mediúnicas, mas uma coisa que todo mundo tem é a intuição, é o fator da intuição, que seria o nosso sentido extra aí. Algumas pessoas têm a intuição mais desenvolvida, outras têm a intuição menos desenvolvida. Mas a intuição, ela é uma virtude que, igualmente a todos, ela pode ser desenvolvida. Como que se dá a comunicação intuitiva dentro de um determinado rito? Seja um rito de magia coete, um rito de magia planetária, ou um rito de magia angelical, onde você está ali conjurando, abrindo o portal para trazer a consciência de uma entidade, onde você pode vir a se comunicar com essa entidade. A intuição, ela, como eu disse, é uma das formas mais básicas, então ela tem o pró de que qualquer pessoa consegue desenvolvê-la, mas o principal contra da comunicação intuitiva é que ela exige um certo treinamento e exige uma experiência até que você esteja habituado com esse tipo de comunicação. Na comunicação intuitiva, a voz, a mensagem da entidade, seja ela qual for, ela vem na sua cabeça, os seus pensamentos são invadidos por pensamentos que, na verdade, não são seus, são pensamentos, são vibrações do astral que estão sendo emanados pela entidade e o seu corpo de energia está captando, mas isso na sua mente aparece com a sua própria voz. Você não consegue uma distinção de timbre, você não consegue dizer se a voz que está falando com você ela é uma voz masculina ou feminina, se é jovem, se é idosa, você simplesmente ouve com a sua própria voz. E aí é que está a grande dificuldade da comunicação intuitiva, porque a comunicação intuitiva você corre aí um risco e tem muita probabilidade, principalmente no começo, você confundir aquilo que é uma mensagem de uma entidade e também confundir com aquilo que é apenas um devaneio seu, apenas fruto do ego ou algum pensamento aleatório, tá? Então é uma coisa que todo mundo com o tempo, com uma determinada prática pode conseguir desenvolver, mas você não vai ter distinção de timbre, você simplesmente vai ouvir a sua própria voz. Muito similar com um pensamento seu, com uma intuição sua cotidiana, ok? A maneira mais prática de você se habituar a isso e saber diferenciar muito bem o que é uma intuição sua ou o que é uma mensagem enviada pela entidade até você e que o seu corpo de energia converte essa mensagem em uma intuição, que são coisas diferentes, é através da prática de meditação. Meditação é a forma mais básica de você conseguir praticar ou desenvolver alguma habilidade de comunicação intuitiva. Por que, Dalton? A meditação, como vocês sabem, é um fundamento de toda a prática mágica e existem tipos e tipos diferentes de meditação. Tem aquela meditação que você simplesmente tenta estar em momento de presença, onde você controla a sua respiração e fica ali tentando, de alguma forma, se abstrair dos arredores e permanecer focado. Mas existem também algumas escolas, alguns métodos de meditação que focam em observação de pensamento. Algumas escolas do budismo, por exemplo, falam a meditação é a arte de observar os próprios pensamentos. Então, esse tipo de meditação, a meditação de observar os pensamentos, é o mais indicado, é o melhor para quem quer desenvolver esses processos de comunicação. Por quê? Por qual motivo? Vamos entender. Quando você cria esse hábito de diariamente, poucos minutos ou muitos minutos por dia de estar fazendo esse tipo de meditação de observação de pensamentos, você tem a possibilidade de definir um padrão
Porque todo mundo tem um padrão, a mente de todo mundo tem um determinado padrão. Então, com o tempo, medite, vá observando, vá anotando de preferência, certo? Porque com o tempo, ali, com o passar das semanas ou dos dias, você vai perceber um padrão. Que os seus pensamentos, eles tendem a girar sempre em torno de alguma coisa. Seja coisa de trabalho, coisas de faculdade, coisas pessoais, problemas, coisas do gênero, sempre vai ter um padrão de o que a sua mente normalmente, quando você está disperso, de que tipo de pensamento a sua mente é tomada. Então, a partir do momento que você define o seu padrão mental, e vale lembrar, esse é um processo que deve ser sempre feito, porque o nosso padrão ele vai mudando, né, conforme o passar do tempo, conforme o nosso ciclo de vida. Então, é uma coisa aí realmente para ser levada no dia a dia. Uma vez que você definiu o padrão, quando você está dentro de um círculo mágico, ou fazendo alguma ritualística, fazendo algum contato com alguma entidade, e a sua mente ela é tomada por um pensamento diferente, que vai lembrar, vai ser com a sua voz, você vai ver com a sua voz, não vai ter distinção de timbre, aí você vai receber esse pensamento, você vai observar esse pensamento, e aí você consegue distinguir, bom, este pensamento está dentro do meu padrão de pensamento, então provavelmente não é da entidade. Mas se de repente vir um pensamento que seja completamente, mas completamente diferente do seu padrão de pensamento, aí sim 80% de chance de ser de fato uma projeção da entidade para você, uma mensagem enviada da entidade até você e não fruto da sua mente, não parte, né, dos seus padrões de pensamento. Então é uma coisa que, assim, pessoal, para ser franco, no começo é difícil, no começo você vai ficar se questionando, poxa, será que realmente a entidade me falou aquilo? Ou será que é o meu ego falando? Não tem jeito, a única forma de você desenvolver, se sentir seguro de interpretar essas mensagens, né, que vêm até você, sejam palavras, sejam frases mais curtas ou frases mais longas, enfim, até conversas, né, bastante complexas, é prática, é na vivência, é com o tempo que você vai ter aí essa segurança, né, para conseguir ouvir, abre aspas, né, de ouvir esses pensamentos que vão ser projetados para cima de você e ter a certeza de não, isso não é um pensamento meu, foge do meu padrão, é projeção da entidade. Uma coisa que pode ajudar muito aqueles que estão trabalhando nessa questão da meditação intuitiva é em relação a oráculos. Os oráculos, né, eles são ferramentas que podem te auxiliar nesse processo. Seja um tarô, seja um jogo de runas, seja um baralho cigano, qualquer coisa que for. Então a segunda forma de comunicação dentro dos rituais, de comunicação com as entidades, que de certa forma está alinhada com a intuição, porque sem a intuição você não consegue ler, né, os oráculos apenas apresentam arquétipos. E aí se você soma a sua intuição com esses arquétipos, aí sim você consegue sinais mais claros. Então você pode somar as duas coisas. Por exemplo, receber uma intuição, mas você está em dúvida, receber uma mensagem, mas você está em dúvida se é de fato alguma coisa projetada ou se é seu, vai lá, dentro do círculo mágico mesmo, faz uma pausa, reflete sobre aquela mensagem recebida, joga uma carta, joga um tarô, enfim, uma runa, qualquer coisa, e vê na resposta desse oráculo se a resposta foi positiva, né? Pergunta para o oráculo, esse pensamento que eu recebi é algo de fato da entidade? E vê se as respostas do oráculo forem positivas, você tem aí mais ainda, tipo 90% de certeza de que é de fato uma projeção da entidade e não uma mensagem ou um pensamento fruto de um devaneio de um ego seu. Então é uma verificação de duas etapas aqui do processo. Primeiro, a sua análise intuitiva, sua análise de padrão, né? Como eu tinha conversado com vocês anteriormente. Depois, se ainda restar dúvida, faça uma análise através do oráculo. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, o oráculo é uma coisa que ajuda a todo mundo, a todo instante, principalmente aí no nosso meio da magia. É fundamental você dominar algum tipo de oráculo, tá? Então essas são as formas mais básicas a que todo mundo, todo e qualquer magista, todo e qualquer ser humano consegue desenvolver, certo? Depois disso, a gente entra aí na parte das habilidades mediúnicas um pouco mais difíceis de se desenvolver ou um pouco mais raras, como seria, por exemplo, a clareaudiência e a clarividência. A clareaudiência é a habilidade de ouvir, né, como o próprio nome sugere, clareaudiência, ouvir claramente o plano astral. Normalmente clareaudientes apenas ouvem, eles não veem e não sentem. Então, assim, o clareaudiente, ele consegue, diferente da comunicação intuitiva, ele consegue ter uma distinção de timbres. Então ele consegue identificar se aquela voz que está falando com ele é uma voz masculina, se ela é feminina, né, se ela está num tom X, num tom Y. Você consegue, né, até mesmo captar
questões, por exemplo, se a entidade ela estiver raivosa, se ela estiver calma, se ela estiver melancólica, você consegue captar isso pela voz, da mesma forma como se estivesse conversando com um ser humano. Então a clareaudiência, a habilidade da clareaudiência, ela te permite ouvir com distinção de timbres. E aí não tem erro, porque você vai ouvir claramente e tem uma distinção muito grande, né, dos seus padrões de pensamento ou da sua própria mente. Então a clareaudiência, ela é o fenômeno mediúnico aí que eu acho mais interessante, né, os mais assertivos para se ter essas conversas astrais. Depois também temos a clarividência. A clarividência ela acaba incluindo a clareaudiência, porque o clarividente ele vê, ele ouve e ele sente. É tudo. A clarividência é um conjunto de todas essas virtudes, de todas essas habilidades mediúnicas, certo? Então essas são as habilidades mais efetivas, no fim das contas, convenhamos, mas elas são mais difíceis de se desenvolver, tá? Então, normalmente, os clareaudientes ou clarividentes, muitas das vezes eles já nascem com essas habilidades, eles sequer fazem esforço para desenvolver, é uma coisa que já vem desde a infância, e depois, se buscar desenvolver, desenvolve mais ainda. Existem algumas pessoas que nascem, que crescem com um nível muito baixo, mas muito baixo, ou quase zero, mas que tem sim a possibilidade de desenvolver essas habilidades, certo? Mas eu preciso ser franco com vocês aqui, pessoal. Nem todo mundo vai conseguir desenvolver clarividência ou clareaudiência, tá? Tiro por mim, tiro por vários alunos, pessoas que eu prestei mentoria, pessoas que eu ensinei, até por observações assim de um modo geral. Existem pessoas que sim, num determinado dia, numa determinada semana não conseguiam ouvir nada e começaram a praticar, e aí começaram a ouvir, né, desenvolver a sua mediunidade. Existem outras pessoas que simplesmente não conseguem, por mais que façam rituais, por mais que façam exercícios, não tem como desenvolver. Isso é muito individual, porque a mediunidade ela é um fator que está ligado muito ao espírito da pessoa, a maturidade espiritual, já envolve questões de vidas passadas, enfim, é tudo muito singular. Então eu preciso ser aqui bem claro, bem franco com vocês, para que vocês não se frustrem, porque eu, particularmente, já passei por esse processo de buscar determinadas habilidades mediúnicas, buscar desenvolver, e eu perdi muito tempo, fiquei andando em ciclo, querendo desenvolver essas habilidades, acabei me frustrando porque simplesmente não era o tipo de habilidade mediúnica compatível comigo, certo? Então, antes de mais nada, você precisa buscar compreender, muita atenção aqui, pessoal, essa é a chave. Você precisa buscar compreender qual que é a sua habilidade. Ah, poxa, né, isso é meio injusto, né, Dalton? Porque tem algumas pessoas que nascem já com habilidade, sem nem precisar se esforçar, outros precisam se esforçar bastante para conseguir um nível muito irrisório. Eu não vejo como algo injusto, pessoal. Tudo no universo tem um propósito, tudo no universo tem um porquê. Então, assim, se você nasceu sem clarividência e não consegue desenvolver clarividência de jeito nenhum, né, uma negação com essas questões, provavelmente, muito provavelmente, você vai ter uma outra habilidade, uma habilidade que você consiga ser exímio naquela habilidade, e às vezes vale muito mais você focar o seu tempo nessa habilidade do que ficar querendo correr atrás daquilo que você naturalmente não consegue desenvolver. Então o negócio é focar nas habilidades que você já tem propensão, mas para isso você precisa identificar. Então o negócio você pode fazer uma leitura de oráculos, você pode consultar alguma entidade, claro, aquele que não tem uma clareaudiência, uma clarividência, vai ter que terceirizar esse processo, vai ter que pedir para uma pessoa que seja clareaudiente ou clarividente, fazer um contato com uma determinada entidade, perguntando, né, para aquela entidade qual que seria a habilidade mediúnica dela. Isso aí, por exemplo, na esfera da Goetia, a grande maioria dos daimons que respondem perguntas e respostas, eles conseguem fazer uma análise, né, do seu corpo de energia e dizer qual que é a tua habilidade. Mentores pessoais, guias, né, pessoais mais próximos conseguem responder isso também. Oráculos conseguem em algum nível responder isso também, certo? Na parte da magia angélica, da magia planetária, principalmente na magia angelical, o anjo ou o arcanjo, vou falar aqui mais especificamente do arcanjo. O arcanjo Gabriel é o arcanjo que rege as faculdades mediúnicas, e ele também é o arcanjo da anunciação. Então o arcanjo Gabriel, ele tanto consegue te mostrar, te anunciar qual que é a tua habilidade, qual que é a tua propensão, se o seu foco tem que ser na intuição, se o seu foco tem que ser na clareaudiência, se o seu foco tem que ser na clarividência, enfim, qualquer que seja a sua habilidade, né? Existem muitas habilidades espirituais. Então, como eu disse, se alguma você não consegue desenvolver, é porque você está indo no caminho errado. Você tem que focar em uma que você já tem uma propensão, e aí sim você vai conseguir ser exímio nessa habilidade. Você vai conseguir desenvolver bastante.
Então, Arcanjo Gabriel eu sempre indico para essas questões, tanto de descobrir quanto desenvolver. Por isso que eu gosto bastante de tratar esses assuntos com o Gabriel, porque você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você compreende quais são as suas habilidades e você desenvolve essas habilidades com ele, porque ele é o arcanjo que tem ligação com a esfera da lua e tudo aquilo que é magia da lua. Então veja bem, não só com Gabriel você pode trabalhar com qualquer magia, com qualquer divindade, com qualquer energia que seja uma energia lunar da lua, porque a lua rege a sensibilidade energética, a lua rege a mediunidade de um modo geral. Então trabalhar com energias da lua, de um modo geral mesmo, te possibilitam desenvolver as suas habilidades. Bem como trabalhar com o Arcanjo Gabriel, dentro da teurgia angelical, também te possibilita desenvolver essas habilidades mediúnicas. Porém, vale lembrar, você precisa primeiro identificar qual é o seu tipo de habilidade. Se você foca na intuição, se você foca na clarividência, na clariaudiência, ou qualquer outro dom aí que seja apresentado a você, que você descubra qual é o seu dom, qual é a sua habilidade mediúnica, a sua habilidade sensitiva, a sua habilidade espiritual, certo? Então é isso, pessoal. São esses, né, os principais meios. Para iniciantes, como eu disse, eu recomendo você fazer exercícios de meditação observando seus padrões de pensamento, certo? E aí com o tempo, com a experiência, né, você vai sabendo distinguir, sabendo compreender. Alie a sua intuição e esses processos de meditação, de observação de pensamentos com a leitura de algum oráculo. Então estude algum oráculo, aprenda nem que seja o básico, para você conseguir ter, por exemplo, até minimamente que seja respostas de sim ou não. Então pode ser um tarô, uma runa, pêndulos também ajudam bastante, eu até esqueci de mencionar isso. Não é uma coisa que eu uso, mas eu já vi muitos relatos positivos do uso do pêndulo, né, para perguntas de sim ou não, ou algumas outras respostas um pouco mais complexas. Então o pêndulo ele também seria uma forma de oráculo, não é bem exatamente um oráculo, mas é uma fórmula efetiva, aí, segundo o que eu andei estudando, para comunicação. Então você pode usar ferramentas externas, né, como os oráculos, para fazer uma comunicação ou confirmar alguma intuição, né, que você tenha tido, ok? Ou você também pode, se caso você vier a descobrir que de fato você tem propensão a desenvolver, você focar em desenvolver através de trabalhos mágicos lunares, certo? Trabalhar a sua clarividência, ou trabalhar a sua clareaudiência, ou qualquer outro tipo de habilidade, certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Eu queria, né, eu sei que para alguns vai ser meio frustrante de início, foi frustrante para mim, esse processo de ter que correr atrás para saber, né, para descobrir qual que seria a sua habilidade mediúnica. Então, assim, eu vejo muita gente falando, né, aí pelos grupos e, enfim, alguns livros também. Ah, não, para desenvolver clareaudiência faz isso, isso, aquilo, né, apresentando receitas de bolo para as coisas. E aí muita gente acaba querendo seguir essas receitas de bolo e se frustra, porque segue tudo à risca, se empenha, se dedica, mas no final das contas não tem resultado algum. Então, antes de buscar seguir alguma receita, alguma técnica, algum processo para desenvolver a habilidade X, procure primeiro consultar se aquela habilidade ela está compatível com o seu ser. Cada ser humano é um universo individual, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua habilidade. Não quer dizer que fulano de tal conseguiu desenvolver através daquela técnica que você vai conseguir desenvolver. Foque naquilo que você já tem uma propensão e aí você consegue direcionar todo o seu potencial energético para aquilo. Você não perde tempo, não perde energia, né, se dispersando em buscas que no final das contas não vão dar em nada, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, espero que isso aqui de alguma forma possa ter ajudado vocês. E no mais é isso, deixa um like aí, compartilha com alguém que está nesse processo, caso você ache que de alguma forma esse conhecimento pode ajudar. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, né, para receber os próximos vídeos. E é nóis, valeu, um abraço para todo mundo.